Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 21 de março. O Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que impede que o principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, o Disque 100, seja utilizado para outras finalidades, como o envio de queixas envolvendo a vacinação contra a Covid-19. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O plenário do STF vai julgar se polícia pode afastar agressor de casa sem autorização de juiz. Ministério Público reativa gabinete de crise em Petrópolis após cidade voltar a sofrer com novas tempestades. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral lança ouvidoria da mulher para promover condições de equidade entre gêneros na política. O Ministério Público reativou em Petrópolis o gabinete de crise que havia sido criado para enfrentamento dos graves problemas provocados pelo desastre ambiental no mês passado. A decisão ocorreu após a cidade voltar a sofrer com fortes tempestades. Cercas e muretas no centro da cidade lembram um varal, mas de entulho e muita sujeira. Por onde a enxurrada passou nesse domingo, ficaram os estragos. Mais de um mês após a maior tempestade da história de Petrópolis, que deixou 233 mortos, a população voltou a sofrer com as chuvas. Desta vez, o município informou que até agora 5 pessoas morreram. As sirenes de alarme foram acionadas e pontos de apoio abertos para desabrigados. Segundo a Defesa Civil da cidade, só nesse domingo choveu metade do previsto para todo o mês de março para Petrópolis. Com esse cenário de risco de deslizamento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro reativou o gabinete de crise, que havia sido criado em fevereiro para enfrentar os problemas da tempestade. O Ministério Público mantém contato com todos os pontos de apoio para levantar as necessidades e o número de atingidos. Também verifica o restabelecimento de serviços como água, luz, transporte público e saúde. O gabinete atua junto com outros órgãos para monitorar novos riscos e localizar desaparecidos. De fevereiro para cá, muitas pessoas têm ajudado, mas nem sempre as doações chegam a quem deveria. Roupas e sapatos apodreceram numa praça de Petrópolis. Houve um impasse entre Prefeitura e Estado sobre o armazenamento e a entrega dos materiais. A promotoria recomendou o descarte imediato, devido ao risco de transmissão de doenças. A decisão judicial saiu no último sábado. A Prefeitura informou que retirou os materiais, que devem ser incinerados até quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a ordem de bloqueio ao Telegram. O aplicativo cumpriu as determinações da Corte que estavam pendentes. O ministro Alexandre de Moraes havia dado prazo até o último domingo para que o Telegram indicasse seu representante oficial no país, enviasse informações sobre as providências que vão ser tomadas para combater a desinformação e cumprisse integralmente as decisões que determinaram retirada de conteúdo ou bloqueio de canal. Conforme a decisão, o aplicativo indicou o advogado Alan Campos Elias Tomás como representante legal no país. Alan tem experiência anterior em funções semelhantes e acesso direto à alta administração. Segundo a plataforma, isso garantirá a capacidade de responder às solicitações urgentes do tribunal e de outros órgãos relevantes em tempo hábil. O Telegram afirmou ainda que, como medidas para combater a desinformação, tem feito o monitoramento dos 100 canais mais populares no país, tem acompanhado a mídia brasileira, vai estabelecer relações de trabalho com agências de checagem, vai restringir postagem pública para usuários banidos por espalhar fake news, além de atualizar os termos de serviços e promover informações verificadas. O aplicativo também prevê cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a plataforma efetivou o cumprimento de todas as decisões. Com isso, o presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, foi intimado para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a revogação da medida. O ministro também determinou que as demais empresas envolvidas suspendam as ações de bloqueio do Telegram.
Em sessão no plenário virtual, os ministros do STF, por maioria, confirmaram a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que vedou a utilização do canal Disque 100 para queixas sobre vacinação contra a Covid-19. Foi o partido Rede Sustentabilidade que recorreu ao Supremo Tribunal Federal, questionando condutas do governo federal em relação à política de vacinação contra a Covid-19. O partido argumentou que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos produziu nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação de crianças contra a Covid. E ainda coloca o Disque 100, principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, à disposição de pessoas contrárias à vacina que passem por discriminação. Em outra frente, o Ministério da Saúde divulgou em seu site outra nota técnica com argumentos no mesmo sentido. No dia 14 de fevereiro, em decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo, proibiu a utilização do canal de denúncias Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fora de suas finalidades institucionais, devendo deixar de estimular, por meio de atos oficiais, o envio de queixas relacionadas à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19. A decisão determinou ainda que o governo altere notas técnicas que desestimulam a vacinação. O caso, então, foi levado para análise do plenário virtual, que, por maioria de votos, confirmou a decisão de Lewandowski. No voto, o relator ressaltou que é grave a possibilidade de desvirtuamento do canal de denúncias Disque 100, que, de acordo com informações colhidas no sítio eletrônico do governo federal, é um serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos. Para Lewandowski, é inadmissível que o Estado haja em contradição com o pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que garantiu formalmente a segurança da vacina para crianças e contrarie a legislação e o entendimento consolidado do Supremo sobre a matéria. Também frisou na decisão que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas. O ministro ainda determinou que o governo federal alterasse as notas técnicas dos dois ministérios, de forma a fazer constar entendimento da Corte sobre a validade de vedações ao exercício de atividades ou à frequência de certos locais, desde que previstos na legislação por pessoas que não possam comprovar a vacinação. E nesta quarta-feira, o plenário do Supremo deve julgar uma ação contrária à possibilidade de delegados e policiais afastarem imediatamente o agressor de casa quando o município não tem juiz. Afastar o agressor de casa com urgência não é atribuição apenas do juiz. A Lei 13.827 de 2019, que alterou a Lei Maria da Penha, prevê que o agressor será imediatamente afastado do lar pelo delegado de polícia quando o município não for a sede da comarca, ou pelo policial pelo mesmo motivo, ou quando não houver delegado no momento da denúncia. Nestes casos, o juiz deve ser comunicado em até 24 horas e decidir no mesmo prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com uma ação aqui no Supremo contra essa norma. A AMB alega que a possibilidade do delegado ou policial entrar na casa de alguém sem ordem judicial é uma ofensa ao processo legal e à inviolabilidade de domicílio prevista na Constituição. Também alega que essa permissão fere o princípio da reserva de jurisdição e institucionaliza o que chama de Estado policialesco. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. No caso, ele aplicou o rito abreviado. A ação vai ser julgada pelo plenário do STF diretamente no mérito, ou seja, sem uma análise prévia do pedido de liminar da AMB. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou a favor da ação. O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje a Ouvidoria da Mulher. O objetivo é respeitar as condições de equidade entre gêneros na política. Reconhecer e reafirmar a importância da participação feminina na vida política nacional. Com esses objetivos, foi criada a Ouvidoria da Mulher,
do Tribunal Superior Eleitoral. No ano em que se comemoram os 90 anos da Justiça Eleitoral, comemoram-se igualmente os 90 anos do direito de todas as mulheres brasileiras votarem. Festeja-se também a crescente participação feminina na vida política nacional, ocupando paulatinamente mais posições de destaque na administração pública. Quem vai coordenar as ações que respeitam a equidade de gênero é a juíza ouvidora do TSE, Larissa Almeida Nascimento. A ouvidoria da mulher surge como uma proposta de ambiência em que se assegure a devida visibilidade ao tema, na busca pelo alcance de uma mudança cultural no seio desta instituição e para que se permita o cultivo de valores éticos e de restrito respeito às diversidades de gênero. A assessora-chefe do Núcleo de Diversidade e Inclusão do TSE, Samara Patachó, ressaltou que existe uma tendência de se naturalizar a violência com as indígenas, principalmente na política, e que a ouvidoria vai ampliar o espaço de atendimento a essas mulheres. E temos também exemplos de mulheres que estão na frente de luta, ou mulheres que se engajam na política partidária para se candidatarem, para serem eleitas e que sofrem também racismo, preconceito, discriminação, perseguições por tentarem estar fazendo parte do processo eleitoral. É preciso que a gente crie formas para que essas mulheres encontrem uma rede de proteção, de denúncia e que sejam ouvidas. A partir de hoje, além dos canais já colocados institucionalmente à disposição, passa a contar esta convocação e este chamamento com a ouvidoria da mulher do Tribunal Superior Eleitoral. Veja a seguir, contribuinte que não teve comprovada a intenção de omitir informações para evitar pagamento de impostos é absolvido do crime de sonegação. Voltamos já. É uma grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil possa pertencer a este momento de congratulações aos 20 anos da TV Justiça. TV Justiça que, implementada, levou democratização do Poder Judiciário perante a sociedade. Levamos de forma simples e didática as decisões tomadas pelo Poder Judiciário em prol de toda a sociedade. Então, não só os jurisdicionados brasileiros, mas como também a advocacia, sempre atendida diariamente por toda a grade informativa da TV Justiça. No Maranhão, contribuinte que foi absolvido do crime de sonegação fiscal porque não ficou comprovada a intenção de omitir informações para deixar de pagar os impostos. O caso foi analisado pela segunda vara da Seção Judiciária do Maranhão, que entendeu não estar provado no processo movido pela Fazenda Pública contra um contribuinte do imposto de renda a intenção de omitir ou de prestar declarações falsas à Receita para deixar de pagar ou reduzir o valor do tributo. A sonegação fiscal está prevista na Lei 8.137, de 1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária. O Ministério Público Federal recorreu dessa decisão aqui no TRF em Brasília. Segundo o órgão, a movimentação financeira na conta bancária do réu é incompatível com os rendimentos informados no imposto de renda. Mas a quarta turma do tribunal entendeu que só há crime contra a ordem tributária, na modalidade de omissão de receitas, quando fica comprovado dolo, ou seja, a intenção de suprimir ou reduzir o imposto de renda. Segundo o relator, juiz federal convocado Érico Rodrigo Freitas Pinheiro, com as provas juntadas ao processo, não é possível concluir que o acusado teria omitido movimentações de forma intencional. De acordo com o magistrado, testemunhas demonstraram que o réu oferecia os dados bancários dele para moradores da região realizarem movimentações, tendo em vista a ausência de agência bancária próxima do município onde ele mora, no interior do Maranhão. O relator ressaltou que no direito penal deve vigorar o juízo da certeza e que as provas constantes no processo não demonstraram, com a segurança necessária para impor uma condenação, que o apelado teve o propósito de omitir informações do fisco.
O Poder Judiciário de Mato Grosso vai contribuir para a melhoria da segurança pública em Poconé, município que fica a 5 quilômetros de Cuiabá. A Justiça reverteu recursos em benefícios para a comunidade. A pracinha bem cuidada, a igreja ao fundo, já demonstram que estamos em uma cidade pequena, no interior de Mato Grosso. Aqui, até o tempo corre de forma diferente, sem a agitação dos grandes centros como Cuiabá. Isso, porém, não quer dizer que Poconé, com pouco mais de 33 mil habitantes, está parada no tempo. A cidade adentrou a modernidade e está integrada, desde o início deste ano, ao sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de alta definição do CIOSP. E, para isso, o Poder Judiciário teve um papel importante. Acho que o mais importante é que é o judiciário revertendo as penas, aquilo que foi alguém que cometeu algo em desfavor da sociedade, revertendo aquele valor em prol da sociedade. E essas câmeras de segurança já eram mais do que necessárias. O município vinha sofrendo com a escalada da violência. O Pantanal está aqui a 10 quilômetros, você já pega Transpantaneira e você já está dentro do Pantanal. Então, nós temos turistas do mundo inteiro, que é uma cidade que tem a atividade principal, que é a mineração, também que é uma atividade que atrai muita criminalidade em virtude da quantidade significativa de valores que circulam na cidade. E todos esses fatores, além de ser uma cidade muito próxima de Várzea Grande e Cuiabá. Todos esses fatores tornam Poconé uma cidade muito atrativa para a criminalidade. A comunidade viu a criminalidade crescer e se mobilizou para o enfrentamento necessário, tendo o Poder Judiciário e a tecnologia como aliados. Então foi sugerido pela Secretaria de Segurança se nós conseguirmos fazer uma parceria instalando essas câmeras OCR, fazendo uma espécie de cerco dentro do município. Então, todas as entradas e saídas do município têm essa câmera hoje, e para poder monitorar mesmo a entrada e saída dentro da cidade. Viabiliza ações tanto investigativas como ações repressivas mais imediatas. Então, já houve recuperação de veículos, feito pela Polícia Militar aqui do nosso município, e também ações de levantamento de informações que são essenciais, para subsidiar as investigações criminais desenvolvidas pela Polícia Civil. Na pacata cidade, a população aprova a nova medida de segurança. Excelente para a nossa segurança, o entra e sai da cidade, o contorno nas rodovias, excelente para acompanhar. Evita muita coisa, porque aqui tem muitas coisas que acontecem, a gente quase não vê, e com a câmera vai ajudar muito. Muito ótimo. A seguir, homem é condenado por fazer apologia ao nazismo na internet. Voltamos em instantes. Uma das qualidades da TV Justiça é aproximar o cidadão jurisdicionado do Poder Judiciário. Com linguagem acessível, transmite com precisão a toda a sociedade os mais recentes e relevantes temas do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ao operador do direito, promove importantes debates sobre temas da atualidade. Após denúncia do Ministério Público Federal, um homem foi condenado por apologia ao nazismo na internet. O homem argelino que mora no Brasil publicou imagens em uma rede social em 2017, enaltecendo símbolos e personagens nazistas como Hitler. O MPF ficou sabendo das postagens a partir de investigação de outros crimes cometidos pelo réu. A Justiça substituiu a pena de 2 anos e 4 meses de prisão inicialmente fixada pelo pagamento de 2 salários mínimos e a prestação de serviços comunitários. Ele já cumpre prisão em Itajaí, no interior paulista, por outros crimes cometidos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou um caso de fixação de honorários envolvendo causas de grande valor. O colegiado concluiu o julgamento do tema 1076 dos recursos repetitivos. O relator, ministro Og Fernandes, estabeleceu 2 teses sobre o assunto. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. E apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. No voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade foi pensada para situações excepcionais, em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo, ou o valor da causa é muito baixo. Além disso, o magistrado pontuou que não se deve confundir valor inestimável com valor elevado. Ao sustentar a inviabilidade da fixação de honorários por equidade em causa de grande valor, o relator disse se tratar apenas da efetiva observância do CPC, não cabendo ao Poder Judiciário reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal. Sobre o temor de honorários demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda é vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o relator lembrou que o CPC atual prevê especificamente essa situação, ao incluir no parágrafo 3º do artigo 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência de 1% a 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. O 4º episódio do programa Último Recurso vai ao ar hoje aqui na TV Justiça. A edição mostra o caminho que uma família percorreu para conseguir uma medicação à base de canabidiol para um filho que tem doença rara. Mauro tem 16 anos e uma síndrome rara, a alfa-talassemia, conhecida como ATRX. Por conta da doença, o garoto apresenta crises convulsivas, retardo no desenvolvimento fisiológico e psicomotor e distúrbios do sono. Depois de anos tomando muitos remédios, a médica que acompanha o caso prescreveu um medicamento à base de canabidiol para tentar proporcionar melhor qualidade de vida ao menino. Após o plano de saúde negar o fornecimento com a alegação de ser importado e sem registro na Anvisa, a família de Mauro precisou recorrer ao judiciário para ter acesso à medicação e o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O programa vai mostrar todo o caminho processual até ser julgado pela 3ª turma do STJ, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi. O episódio explica a necessidade da medicação, os argumentos apresentados pela defesa, a contestação da operadora e o entendimento final do colegiado, favorável ao garoto. O Último Recurso, Canabidiol, estreia hoje, às 10 horas da noite, na TV Justiça, com reprise às segundas-feiras, no mesmo horário. É possível assistir também pelo canal do STJ no YouTube. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.